Você já parou para pensar que aquilo que você faz para Deus pode não estar valendo a pena? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero conversar com você hoje sobre algo que é extremamente importante, algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero falar com você sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Saulo Vilela, eu sou missionário aqui no interior de Pernambuco, e Deus tem colocado no meu coração de começar a falar com você que está aí no YouTube, buscando algo mais do Senhor, tá? E é engraçado e é interessante começar justamente com essa palavra, porque ela está falando ao meu coração desde domingo, né? E eu quero compartilhar com você, porque eu creio que o Senhor vai tocar no teu coração e te fazer repensar nas coisas que você faz e deixa de fazer. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 11, fala algo muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo aprovará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que consegue passar pelo fogo. Meu Deus, eu não sei para você, meu irmão, mas para mim essa palavra é muito forte. E entenda, Paulo não está falando aqui sobre salvação. Paulo não está falando aqui sobre alguém que não vai para o céu. Não é isso que ele está falando, porque a salvação ela é pela graça. Né? É pela fé somente, não é por obra que você vai fazer. Mas Paulo está trazendo para nós aqui uma perspectiva da recompensa celestial, da recompensa eterna. E eu não sei você, mas quando eu vou trabalhar na igreja, quando eu vou fazer alguma obra, é claro que eu estou pensando na eternidade, é claro que eu estou pensando que lá na frente, né, eu vou ganhar algo. Óbvio, eu não faço porque eu vou ganhar, mas está sempre lá no fundamento, isso aqui é para o Senhor, isso aqui vai agradar o Senhor, e consequentemente aquilo que agrada o Senhor trará uma recompensa. Você percebe que o raciocínio, ele é certo. Se você faz para o Senhor, isso vai agradar, e se isso agradar, isso vai trazer recompensa. É um raciocínio natural. Mas você já parou para pensar que talvez o que você esteja fazendo não agrade a Deus? Você já parou para pensar que existem obras, como Paulo está dizendo aqui, que são como ouro, como prata, mas também existem obras que são como papel, como feno, como palha. Aí a pergunta que eu faço para você é, que tipo de obra é o quê? Porque inclusive o próprio Jesus, quando ele é perguntado sobre o final dos tempos, ele fala que muitos chegarão naquele dia para ele e vão dizer, mas Jesus, a gente expulsou demônios em teu nome, a gente curou, a gente fez isso, a gente fez aquilo. E ele vai olhar para eles e vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, eu não vos conheço. A pergunta é, como é que essas pessoas fizeram obras, mas ainda assim Jesus falou, eu não vos conheço. Eu vou responder essa pergunta para você. Essas obras que essas pessoas fizeram, elas não fizeram segundo a vontade do Senhor. Essas obras que essas pessoas fizeram, muitas vezes foram como palha ou como feno. No caso das pessoas lá que Jesus está falando, nem o relacionamento com o Senhor elas tinham. Mas nesse caso que Paulo fala, ele está falando daquele que é salvo, daquele que conhece Jesus, tem algum relacionamento com ele, mas escolhe fazer uma obra de feno ao invés de uma obra de ouro. E aí você pergunta, mas Saulo, qual a diferença? O que é feno, o que é ouro? Deixa eu falar para você. A obra de feno, a obra de papel, a obra de palha, a obra que será consumida pelo fogo, é aquela obra que você faz pela sua vontade, pela sua responsabilidade, do seu jeito e não na vontade do Senhor. A obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, aquela que vai ficar mesmo quando o fogo vier, ela é uma obra que é feita dentro da vontade de Deus. E não é feita por você, mas é feita através de você. E deixa eu explicar um pouquinho melhor para você entender o que eu quero dizer com isso. Imagina que você é um cara que foi chamado para ser empresário. Deus te chamou, Deus te deu capacidade de começar negócios, Deus te deu uma direção, Deus te deu, algo para você começar e fazer. Mas você, no seu coração, na sua boa intenção, na sua vontade de fazer a vontade de Deus, você pensa assim, cara, se eu for um pastor, talvez eu vá ganhar muito mais almas. Talvez o meu trabalho vai ser muito mais relevante ao reino se eu for um pastor do que se eu for um empresário. E eu sei que muitos de nós às vezes pensam isso.
com uma boa intenção de coração, ficam pensando, mas eu preciso trabalhar na igreja, se eu quero dar tudo para o Senhor, eu vou então largar tudo e ser missionário e fazer algo desse tipo. Mas esse que Deus chamou para ser empresário, a partir do momento que ele começa a fazer obras que não são dentro do chamado e da vontade de Deus para a vida dele, essas obras serão como feno, como palha, como papel que vai ser queimado. Elas podem ser relevantes para nós como seres humanos, e a olhos humanos aquele cara pode ser o homem mais bem sucedido, ministerialmente falando, mas aos olhos de Deus, ele está fazendo algo que não é vontade do Senhor, e aquela obra não vai permanecer. Por outro lado, você tem, por exemplo, uma mãe, vamos dizer, uma mãe solteira, que o seu marido morreu e ela tem um filho para criar. Ela tinha muita vontade de exercer ministério, ela tinha muita vontade de ser missionária, de fazer essas coisas, mas talvez Deus tenha dito para ela, o seu ministério, o seu trabalho vai ser cuidar desse filho e transformar ele no homem do Senhor. Talvez a olhos humanos aquela mulher não tenha nada e não seja ninguém ministerialmente falando, mas nos olhos de Deus ela cumpriu o chamado, e aquela obra é como ouro, como prata ou pedra preciosa que vai ficar. Nem sempre fazer para a igreja é fazer para Deus. É óbvio que a obra da igreja, a instituição, ela está dentro da obra de Deus, mas ela não é exclusiva da obra de Deus. Às vezes a gente é pego num ativismo, vivendo, fazendo, e às vezes a gente até se cansa e fica exausto disso, porque na verdade o fardo está pesado, quando Jesus falou que o fardo era leve. A pergunta muitas vezes que você precisa se fazer é, eu estou fazendo de fato e de verdade por Deus e para Deus? Ou eu estou fazendo para mim? Ou para a igreja? Ou para um pastor? Ou para uma mulher? Ou para um homem? Eu não sei. Você que precisa fazer essa pergunta. Você que precisa entender da parte de Deus se aquilo que você está fazendo é vontade do Senhor ou se é mais um ativismo. Entenda uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles que são mestres, aqueles que são pastores, são liderança, eles têm mais responsabilidade no reino. Então, se o teu pastor, se o meu pastor me coloca atividades e eu, querendo viver e fazer a vontade de Deus, vou lá e atendo isso, mas aquilo não é vontade de Deus, Deus vai cobrar dele e vai dar graça para você, para que você não fique sobrecarregado. Deus vai mostrar para você e falar com você, porque, meu irmão, o Espírito Santo fala, Deus incomoda o nosso coração, a palavra de Deus é clara, a gente tem instrumentos para nos ajudar a não cair nessas armadilhas. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, o que eu quero que você saia desse vídeo lembrando é que a obra que você precisa fazer, ela não necessariamente vai ser na igreja e instituição, mas ela precisa ser feita no reino, para o reino e dentro da vontade de Deus. Volto a dizer, não estou dizendo para você deixar a tua igreja e, sei lá, fazer... Não é isso que eu estou falando não, cara. Porque a obra de Deus passa pela igreja local, a obra de Deus passa pela igreja de instituição, sim. Mas o que eu estou falando para você é que você precisa rever as tuas obras, rever aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer, para que você faça a vontade de Deus, para que você não esteja gastando o teu tempo, a tua vida em obras de feno e palha que vão passar e você não vai levar nada com isso. Meu convite para você é que você comece a viver a vontade de Deus, seja fazendo as obras dentro da igreja ou lá fora, seja cuidando de um filho, de um primo, de um amigo, ou tocando no louvor, pregando. Eu não sei que obra Deus tem para você, mas Ele tem uma obra. E se você fizer a obra dele, essa obra vai ser levada para a eternidade. Mas se você fizer as tuas obras, elas vão ser consumidas pelo fogo e certamente não vão durar para sempre. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, reveja as tuas obras, reveja os teus pensamentos, reveja aquilo que você faz e deixa de fazer, para que você cumpra a vontade de Deus e possa levar as tuas obras para a eternidade. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve, que eu vou trazer muito mais conteúdo para você. Aquilo que Deus vinha falando comigo, eu vou trazer para você, para que a gente junto possa crescer no Senhor. Então compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.